Todos os filhos da viúva Moody assistiam aos cultos nos domingos e levavam merenda para passar o dia inteiro na igreja. Tinham de ouvir 2 prolongados sermões e, no intervalo, assistir à escola dominical. Dwight, depois de trabalhar a semana inteira, achava que sua mãe exigia demais, obrigando-o a assistir aos sermões, os quais não compreendia, mas, por fim, chegou a ser agradecido a essa boa mãe pela dedicação nesse sentido. Com a idade de 17 anos, Moody saiu de casa para trabalhar na cidade de Boston, onde achou emprego na sapataria de um tio seu. Continuou a assistir aos cultos, mas ainda não era salvo. Notai bem os que vos dedicais à obra de ganhar almas. Não foi num culto que Dwight Moody foi levado ao Salvador. Seu professor de escola dominical, Eduardo Kimball, conta: resolvi falar-lhe acerca de Cristo e de sua alma. Vacilei um pouco em entrar na sapataria. Não queria embaraçar o moço durante as horas de serviço. Por fim, entrei, resolvido a falar sem mais demora. Achei Moody nos fundos da loja, embrulhando calçados. Aproximei-me logo dele e, colocando a mão sobre seu ombro, fiz o que depois parecia-me um apelo fraco, um convite para aceitar a Cristo. Não me lembro do que eu disse, nem mesmo Moody podia lembrar-se alguns anos depois. Simplesmente falei do amor de Cristo para com ele, e o amor que Cristo esperava dele de volta. Parecia-me que o moço estava pronto para receber a luz que o iluminou naquele momento, e lá nos fundos da sapataria entregou-se a Cristo. Na história dos crentes, através dos séculos, não há crente que fosse, no zelo, menos remisso, e no espírito, mais fervoroso em servir ao Senhor, desde a conversão até o dia da morte, do que Moody de Northfield. Quantas vezes depois o Sr. Kimball dava graças a Deus por não ter sido desobediente à visão celestial. Qual teria sido o resultado se não tivesse falado ao moço naquela manhã na sapataria? Era costume das igrejas daquela época alugarem os assentos. Moody, logo depois da sua conversão, transbordando de amor para com seu Salvador, pagou o aluguel de um banco, percorrendo as ruas, hotéis e casas de pensão à procura de homens e meninos que pudessem enchê-lo em todos os cultos. Depois alugou mais um, depois outro, até conseguir encher 4 bancos, todos os domingos. Mas isso não era suficiente para satisfazer o amor que sentia para com os perdidos. Certo domingo, visitou uma escola dominical em outra rua. Pediu permissão para ensinar também a uma classe. O dirigente respondeu: há 12 professores e 16 alunos, porém, o senhor pode ensinar todos os alunos que conseguir trazer à escola. Foi grande a surpresa de todos quando Moody, no domingo seguinte, entrou com 18 meninos da rua, sem chapéu, descalços e de roupa suja e esfarrapada, mas, como ele disse, todos com uma alma para ser salva. Continuou a levar cada vez mais alunos à escola até que, alguns domingos depois, no prédio não cabiam mais. Então, resolveu abrir outra escola em outra parte da cidade. Moody não ensinava, mas arranjava professores, providenciava o pagamento do aluguel e de outras despesas. Em poucos meses, essa escola veio a ser a maior da cidade de Chicago. Não julgando conveniente pagar outros para trabalhar no domingo, Moody, cedo pela manhã, tirava as pipas de cerveja, outros ocupavam o prédio durante a semana. Varria e preparava tudo para o funcionamento da escola. Depois, então, saía para convidar alunos. Às 14 horas, quando voltava de fazer os convites, achava o prédio repleto de alunos. Depois de findar as aulas na escola, ele visitava os ausentes e convidava cada aluno para ouvir a pregação à noite. No apelo, após o sermão, os interessados eram convidados a ficar para um culto especial, no qual tratavam individualmente com todos. Moody também participava dessa colheita de almas. Antes de findar o ano, 600 alunos, em média, assistiam à escola dominical, divididos em 80 classes. Em seguida, a assistência subiu a 1.000 e, às vezes, ia a 1.500. O êxito de Moody na escola dominical
atraiu a atenção de outros que se interessavam pelo mesmo trabalho. De vez em quando, era convidado a participar das grandes convenções das escolas dominicais. Certa vez, depois de Moody haver falado numa convenção, um orador censurou-o severamente por não saber dirigir-se a um auditório. Moody foi para a frente e, depois de explicar que reconhecia não ser instruído, agradeceu ao ministro por ter mostrado seus defeitos e pediu-lhe que orasse a Deus para que o ajudasse a fazer o melhor que pudesse. Ao mesmo tempo que Moody se aplicava à escola dominical com tais resultados, esforçava-se também no comércio, todos os dias. O grande alvo da sua vida era vir a ser um dos principais comerciantes do mundo, um multimilionário. Não tinha mais de 23 anos e já havia conseguido juntar $7.000. Mas seu Salvador tinha um plano ainda mais nobre para seu servo. Certo dia, um dos professores da escola dominical entrou na sapataria onde Moody negociava. Informou de que estava tuberculoso e que, desenganado pelo médico, resolvera voltar para Nova York e aguardar a morte. Confessou-se muito perturbado, não porque tinha de morrer, mas porque até então não conseguira levar ao Salvador nenhuma das moças da sua classe de escola dominical. Moody, profundamente comovido, sugeriu que visitassem juntos as moças em suas casas, uma por uma. Ao visitarem uma, o professor falou-lhe seriamente acerca da salvação da sua alma. A moça deixou seu espírito leviano e começou a chorar, entregando-se ao Salvador. Todas as outras moças que foram visitadas naquele dia fizeram o mesmo. Passados 10 dias, o professor foi novamente à sapataria. Com grande gozo informou a Moody que todas as moças se haviam entregado a Cristo. Resolveram então convidar todas para um culto de oração e despedida na véspera da partida do professor para Nova York. Todos se ajoelharam e Moody, depois de fazer uma oração, estava para se levantar quando uma das moças começou também a orar. Todos oraram, suplicando a Deus em favor do professor. Ao sair, Moody suplicou: "Ó Deus, permite-me morrer antes de perder a bênção que recebi hoje aqui." Moody, mais tarde, confessou: "Eu não sabia o preço que tinha de pagar como o resultado de haver participado na evangelização individual das moças. Perdi todo o jeito de negociar. Não tinha mais interesse no comércio. Experimentara um outro mundo e não mais queria ganhar dinheiro. Oh, delícia de levar uma alma das trevas deste mundo à gloriosa luz e liberdade do Evangelho." Então, não muito depois de casar-se, com a idade de 24 anos, Moody deixou um bom emprego cujo salário era de $5.000 por ano, um salário fabuloso naquele tempo, para trabalhar todos os dias no serviço de Cristo, sem ter promessa de receber um único cêntimo. Depois de tomar essa resolução, apressou-se a ir à firma B.F. Jacobs e Companhia, onde, muito comovido, anunciou: "Já resolvi empregar todo o meu tempo no serviço de Deus." "Como vai manter-se?" "Ora, Deus me suprirá de tudo, se Ele quiser que eu continue, e continuarei até ser obrigado a desistir." É muito interessante notar o que ele escreveu não muito depois, a seu irmão Samuel. "Caro irmão, as horas mais alegres que já experimentei na terra foram as que passei na obra da escola dominical. Samuel, arranja uma classe de moços perdidos, leva-os à escola dominical, pede a Deus sabedoria e instrui-os no caminho da vida eterna." Ao mesmo tempo em que Moody descrevia sua alegria, foi obrigado a deixar a pensão, a alimentar-se mais simplesmente e a dormir num dos bancos do salão. Acerca de seu desprendimento ao dinheiro, R.A. Torrey fez esta observação: "Ele, Moody, disse-me que, se tivesse aceitado lucros provenientes da venda dos inários por ele publicados, eles somariam $1 milhão. Porém, Moody recusou-se a tocar naquele dinheiro, embora por direito fosse seu. Numa certa cidade visitada por Moody nos últimos dias de sua vida, estando eu em sua companhia, foi publicamente anunciado que ele não aceitaria qualquer recompensa por seus serviços. O fato era que ele quase não tinha outros meios de sustento, senão aquilo que recebia
nas suas conferências.